Bem-vindos em www.gospelcross.net. Bem-vindos à segunda edição jornalística na vossa Gospel Cross Português Sumários. Sob o confinamento, um soldado valente regressa a casa em Ponta Negra, no Congo Brazzaville. Em África do Sul, tabernáculo El Betesda do reverendo pastor Luís Panzo perdeu a heroína. A esposa do reverendo pastor faleceu em África do Sul. Aprovou o estado de calamidade do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Após o estado de emergência, a probabilidade das igrejas cultuarem não como antes, mas na normalidade. Bem-vindos ao vosso entrocamento religioso, principalmente Gospel Cross Português. Na República de Angola foi decretado estado de calamidade pelo presidente da República daquele país, João Manuel Gonçalves Domingos Lourenço, após o estado de emergência em que cristãos, crentes da mensagem do último tempo, ficaram sem cultuarem, mas porém uma novidade para aquele país, veio o estado de calamidade. Mas porém este estado de calamidade veio com alguns requisitos que não voltará os cultos na normalidade como antes. Então aqui estão os requisitos, ou seja, as recomendas que foram orientadas pelo presidente da República daquele país. Os ajuntamentos para fins religiosos, independentemente do local, são realizados a partir do dia 24 de junho, devendo até lá serem preparadas as condições de biossegurança, as condições vistas a diminuir o risco de contágio daquele local. Os ajuntamentos para fins religiosos funcionam nos seguintes termos: o uso obrigatório de máscara facial, a lotação limitada a 50% da capacidade do local cultuado, com o limite máximo de 150 pessoas, sendo respeitada a mínima distância de 2 metros entre os fiéis. A fixação no exterior dos locais de culto da capacidade de lotação do espaço. Os recipientes para oferta devem ser colocados em ponto de fácil acesso, devendo os fiéis deslocarem-se ao respectivo lugar, observando o devido distanciamento físico. Os locais de culto devem ser desinfetados e ventilados pelo menos 3 vezes por semana, sendo recomendado que as celebrações religiosas em espaço fechado ocorram 4 vezes por semana, preferencialmente de modo intercalado. Com vista a evitar o confinamento prolongado de fiéis nos locais de culto, é recomendado que as celebrações em espaço fechado tenham uma duração máxima de 2 horas. A violação disposto no número 2 do presente artigo pode dar lugar à suspensão das atividades nos termos do artigo 52 da Lei número 12/19 de 14 de maio. A realização de peregrinações está sujeita à comunicação prévia às autoridades de segurança pública e às entidades sanitárias dos órgãos de administração daquele local. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, os ajuntamentos para fins religiosos, independentemente do local, estão sujeitos às regras de biossegurança e de distanciamento físico nos termos previstos no anexo ao presente diploma e nas demais definidas em legislação específica. E estes foram os requisitos dados pelo presidente da República, João Manuel Gonçalves Domingos Lourenço, em acionar o estado de calamidade. Previna-se, caro pastor, pois a desobediência estatal vai ao encontro da palavra do Senhor.
No Congo-Brazzaville, país de Nguesso, na cidade de Ponta Negra, um herói depositou as armas. O reverendo pastor Mave Alfonso Mavungo, pastor do Tabernáculo Lesia de Gismã. O reverendo pastor Mave foi tirado da terra dos vivos. Oséias Wazaka na reportagem. O santo partiu no meio de nós, Afonso Mavungo, nascido no dia 11 de fevereiro de 1961, na cidade de Ponta Negra, Congo-Brazzaville. Morreu na mesma cidade no dia 24 de maio de 2020. Foi o pastor do Tabernáculo Lesia de Gismã, na mesma cidade. Casada com a mamã Georgette Mavungo, tiveram em vida 6 filhos. Entre elas temos o reverendo pastor Perviance Mavungo, pastor do Tabernáculo Zoé em Paris. Na mesma lista temos a cantora Esther Osungu. E em vida foi o sogro do pastor músico Grace Mutombo. Os mesmos não estiveram presentes nesta cerimônia por causa do confinamento. Os últimos momentos do reverendo foi na clínica Guiné, a causa de uma curta doença. Foi enterrado no mesmo dia por causas desconhecidas. Que a sua alma descanse em paz, o grande soldado. A comunidade em geral chora por ausência física do grande soldado. Foi um homem que batalhou, lutou pela causa justa, pela palavra santa. Que a sua alma descanse em paz. Reverendo Afonso Mavungo. Gospel Cross em português, reportagem Oséias Wazaka. Enquanto em vida, o reverendo pastor Alfonso Mave foi chamado de Vieux Mave e não só também foi chamado de Le Juge de la Terre. Descansa em paz, caro valente. Parece que o estado de confinamento foi muito difícil para nós, os cristãos da mensagem do último tempo, pois além do reverendo pastor Alfonso Mave, a mulher do reverendo pastor Luís Panzo, da África do Sul, na cidade de Cape Town, também deixou-nos uma heroína valente que esteve ao lado do seu marido e acompanhou seu marido na sua carreira ministerial e ajudou, tal como a irmã Meda tiver ajudado o santo profeta William Marion Branham. Wazaka do outro lado. Dentro da pandemia nada está a ser poupado. Tudo de tristeza continua a acontecer. Mamãe Eugênia Panzo, esposa do reverendo pastor Luís Panzo, LBTs da Tabernáculo, África do Sul, em Cape Town. Nascida no dia 26 de novembro de 1965, em vida teve 5 filhos. Foi triste e foi doloroso que a congregação recebeu a notícia de que a mamã partiu-se. Sempre com a consternação da mamã Eugênio Panzo, alguns rumores foram surgindo por aí, alguns boatos, dizendo que ela tivera partida da Covid-19, o coronavírus. Mas, porém, o reverendo pastor Luís Panzo, o seu marido, enquanto ela esteve em vida, desmentiu essa informação sobre a reportagem do jornalista da Gospel Cross, Billy Omenga, que se fez presente. Tradução Gospel Cross português. Domingo 24 de maio de 2020, estamos no bairro Clubstead, por detrás de minha residência do pastor Luís Panzo. Como vocês ouviram, os fiéis da igreja El Bethesda estão tristes com esta novidade da morte da mamã Panzo, a mulher do reverendo pastor Panzo. Então estamos aqui para poder confirmar esta situação, porque há várias gente dizendo que a mamã morreu pela pandemia Covid-19. Por isso estamos aqui para falarmos com o pastor Panzo. Ele mesmo deu-nos testemunhas como a sua esposa morreu. Então, todos os rumores que estão a ser ditos nas redes sociais, que a mulher do pastor Panzo morreu pelo coronavírus, é completamente falsa. A esposa do reverendo pastor Panzo não morreu com o Covid-19. Os testemunhos que o reverendo mesmo nos deu diz que a sua esposa estava bem, que não sofreu sobre a pandemia. Então deixou-nos consciente de que tudo vai correr normalmente, os cultos, os programas estão a ser bem organizados. Pediu para os seus fiéis seguirem as pregações do profeta, que em brevemente será disponibilizado pelo mesmo pastor. Quer dizer que os programas dos cultos continuam normalmente, que nada foi interrompido, e ele prometeu de apresentar os demais programas das congregações. Podemos ver que eles têm boa saúde, vocês podem ver. Ele não está contaminado, fez todos os testes possíveis e todos os testes deram negativos. O pastor Panzo está em boa saúde, está em sua casa. Como vocês sabem, estamos em África do Sul, há confinamento,
todo mundo em suas casas. É difícil chegar até aqui e podemos notar que há somente algumas pessoas, porque há normas que foram dadas por causa dos distanciamentos, devemos respeitar estas barreiras por causa do Covid-19. É o que está a ser feito, mas será difícil. O pastor está envolvido com alguns irmãos da comunidade, então é proibido de fazer enchente dentro da casa do reverendo pastor. Sabemos que somos da mensagem do último tempo. Devemos nos acreditar uns aos outros através da palavra. Podemos ver pessoas que estão a falar qualquer coisa e eu não procuro honra nem glória. Eu sei que o meu dever é que tudo pode acontecer. Deus quer sempre atingir a sua vontade. Coisa que é verdade. Eu levanto a minha mão perante Deus. Eu não vi a minha esposa sofrendo como a gente diz que é coronavírus. Eu vi somente o Dr. Ben e John, que eles vieram, quando eles disseram que ela se sentia mal. A gripe é a mesma coisa que também o Bukuna sentiu. E todos os intermediários passaram pelo Mukuma. E é o mesmo medicamento que deram na minha esposa, é o mesmo que deram no Mukuna. Por isso eu me sinto bem, a minha respiração está boa e eu estava lá com a minha esposa. Ela transpirou, ela disse: até hoje eu posso dormir. Nós falamos, estávamos bem, nós falamos, ela comeu, ela tomou medicamentos e depois ela saudou-me com a mão. Eu disse: a minha mulher desde a infância. Eu olhei para ela e depois ela disse para mim: eu vou me levantar, podes ver? Deus me dará força. E ela ficou daquele lado aí e depois dormiu e chamou o seu filho, David, para lhe dizer: mostra-me o filho. E David mostrou o seu filho e ele disse: guarda este filho. Nós não sabíamos. E eu, quando era 4h30, levantei para fazer necessidade e eu vi como uma sombra vestida de branco indo para a casa de banho. Uma pequena filha que atravessava a sala da casa de banho de branco e aquilo me deu um medo. E eu comecei a orar. Durante as 4 horas, comecei a orar e nem toquei. Comecei a orar, chutando a obra de morte em todos os cantos. Quando era 7 da manhã, eu disse: como hoje ela dormiu bem, então ela vai tomar medicamento às 8 horas que eu não incomoda. E eu pedi um pequeno produto que eu tinha de tomar e eu tomei, depois voltei, toquei nela e comecei de novo a orar. Desde aquela hora até às 10 horas e eu senti que como se nada tivesse. O que eu estou a dizer é o que se passou. Se há alguém que deve crer, devem crer em mim. Eu sei que o diabo vai trazer sempre coisas. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou desta natureza. Que cada um fala o que quer, faça o que quer fazer e cada um é responsável durante o seu Deus. Que o verdadeiro testemunho é este aqui que eu estou a dar. Não é que eu guardei a doença, as pessoas viram a mamar a doença, foi uma coisa normal e a coisa também aconteceu normalmente. Isto que eu posso dizer. Palavras do reverendo pastor Luís Panzo, África do Sul. Tradução: Oséias Wazaka. Gospel Cross português. Reportagem: Billy Omeong. Descanse em paz, mamã Eugênio Panzo. Em breve nos veremos aos pés do Rei Jesus. Em Angola, no estado de emergência, alguns pastores recorreram nas plataformas da internet para poderem alimentar as suas ovelhas num estado tão crítico em que a congregação foi fechada. No estado de emergência, alguns pastores não deixaram as suas ovelhas famintas. Para tal, ocorreram as diversas plataformas da internet a fim de pregarem a palavra. O pastor Luís Manuel Danda, pastor do Tabernáculo, a Voz de Deus nos Últimos Dias, na província de Cabinda e Angola.
O pastor Patrick Bolonge, pastor do Tabernáculo Sabino Canyon, pastor José Cussi do Tabernáculo Rocha, no Cacequele, sempre Luanda, em Angola. Reportagem Adriano Dominic. Apagou as velas mais uma vez o cantor, músico Edi Joel Ngunza, o produtor e o manager da Gospel Cross português. Foi um grande destaque. Houve vídeo em online diretamente da plataforma Gospel Cross francês. Feliz aniversário, manager. Dia 25 de maio de 2020, o músico Edi Joel Ngunza completou mais um ano de vida. O músico Edi Ngunza organizou uma sentada musical em que dela fez convite a muitos cantores do mundo da mensagem a fim de festejarem o seu novo ano. Desde tal, convidou Ana Moata, Júnior Destino, Dom de Deus e outros. E neste dia também, muitos os irmãos da mensagem parabenizaram o nosso músico Edi Joel Ngunza nas redes sociais, dizendo quanto ele era bom e quanto tem inspirado e dando os seus conselhos nas suas lindas músicas. O Edi Ngunza também, neste mesmo dia, cantou e encantou o povo da mensagem do último tempo para o mundo inteiro em sua live no YouTube do Gospel Cross. Adriano Dominic por parte do Gospel Cross português. Com um olhar no pulso, o público respondeu positivamente na música Talatango do músico Edi Joel Ngunza. Mais de 300 pessoas em vários continentes partilharam suas fotos olhando no pulso, mostrando que a música Talatango foi bem aceita e uma grande bênção para quem ouve. Oséias Wazaka na reportagem Gospel Cross português. Está a ser um momento super extraordinário que o povo de Deus estão todos com o olhar para o pulso, não olhando o relógio físico, mas o momento e a era que a gente está a viver. O Edi Joel Ngunza, o músico da Sinfonia Music, recebeu a inspiração de assim compor esta grande música Talatango, que em português significa Olhe para a Hora. Mais de 200 pessoas nas redes sociais seguiram este movimento, olhando para o pulso assim distinguindo o tempo que a gente está a viver. Uma música, uma revelação que já está a estruturar. Finalmente estamos a notar a agitação por parte das redes sociais. Tanto faz pai, mãe, filho, até reverendos pastores estão olhando para o pulso assim para poder confirmar esta grande inspiração que foi dada para o Edi Joel Ngunza. Mais de 300 pessoas estão neste mesmo movimento, que não é um movimento, mas sim uma revelação. Gospel Cross em português, Oséias Wazaka na reportagem. Obrigado pela belíssima inspiração, o músico Edi Joel Ngunza, pela tão belíssima composição Talatango. Na Linguiô Nancoi, a mais recente música do astro ícone da mensagem do último tempo, o músico Lifoco de Ciel. Uma música que também tem impactado o mundo da mensagem, tem sido uma grande bênção. Na Linguiô Nancoi, Oséias Wazaka, do outro lado. Congo Brazzaville, o pastor Lifoco Odiciel acaba de lançar a sua nova recente música na língua Nancoi, que em português significa Amo Você Propositadamente. Houve uma aceitação enorme por parte do povo de Deus. Estamos aqui com esta nova música, animando todo o canto da mensagem do último tempo. Gospel Cross em português, Oséias Wazaka. Nesta mesma senda da pandemia Covid-19, a Gospel Cross vem por este meio informar os filhos de Deus em como prevenir-se desta pandemia Covid-19. E se não queres fazer parte dos mais de 10 mil mortos, siga as instruções. A Covid-19, uma epidemia após pandemia pela sua propagação em vários continentes. Começou na China, na cidade de Wuhan, após a sua propagação em volta do mundo. Doença provocada pelo vírus denominado coronavírus. A OMS renomeou Covid-19 por ser uma doença que surgiu em 2019. Um inimigo lento que realmente mata de uma maneira a outra. Para prevenir-se desta doença,
Lave sempre as mãos com água e sabão e nunca esqueça-se do álcool e gel. Mantenha o distanciamento de 1 metro ou mais para assim poder evitar este vírus. Use sempre a sua máscara. Não saia sem objetivos. Permaneça em casa quando não houver uma necessidade maior que levará você fora da sua casa. Estes são os conselhos para a prevenção deste vírus. Mantenha-se informado, cuide dos seus filhos, cuide de si mesmo para não fazer parte daqueles que já foram mortos por esta mesma doença, este inimigo lento e este vírus. Gospel Cross em português, Oséias Wazaka. O nosso compromisso fica por aqui. A Gospel Cross agradece pela colaboração, pela contribuição. Não te esqueça em subscrever-se no nosso canal YouTube Gospel Cross Português, dar um like na nossa página Facebook Gospel Cross Português e fazer um pedido de amizade na nossa conta Gospel Cross Português do Facebook. Também para com o WhatsApp temos lá um grupo Gospel Cross Português. Muito obrigado, até já.